Bem, hoje nós estamos na marca 5. Já tivemos aí a marca sobre exposição bíblica, a marca sobre o que é o Evangelho, a marca sobre teologia bíblica e a marca sobre conversão. E agora chegamos na 5ª marca. O Mark Dever tem 9 marcas, mas a gente vai fazer a marca também da IBD. Então, apesar de ser a 5ª marca, a gente ainda não está no final, ainda tem algumas marcas aí pela frente, além das 9 marcas. Por que é importante, talvez, trabalhar com irmãos algumas marcas que já foram dadas? Porque essa marca da evangelização vai tocar em algumas marcas. Qual delas? A evangelização e a conversão. Nesse estudo, eu não vou, talvez, me aprofundar na definição do que é o evangelho e de conversão, porque pressuponho que os irmãos, por conta das últimas marcas, já tenham isso em mente em termos de saber o que é. Então, algumas vezes, talvez, eu vou trabalhar de maneira mais específica o que é o Evangelho, daquilo que importa, de fato, para esse estudo da evangelização, ok? Bem, hoje, a evangelização é uma marca que pode estar presente em muitas igrejas que não são saudáveis. Apesar da gente estar trabalhando aqui a marca de uma igreja saudável e a evangelização ser um reflexo de uma igreja saudável, essa marca em específico, ela pode estar presente em igrejas que não sejam igrejas saudáveis. Então você pode talvez conversar com uma pessoa sobre evangelização. E você está falando sobre evangelização, essa pessoa dizer, não, eu pratico a evangelização na minha igreja é atuante na evangelização. Só que muito provavelmente, talvez, você vai ter em mente uma evangelização bíblica, uma evangelização correta, e talvez essa pessoa vai estar pensando em evangelização em termos de programação da igreja. Ela vai estar pensando, talvez, no encontro de jovens da igreja dela. Talvez ela vai estar pensando no momento em que a igreja se reúne, passa um filme, chama todos os adolescentes da cidade para ver aquele filme e entender o evangelho. Então é necessário, irmãos, que a gente venha a trazer nessa manhã uma compreensão clara do que é a evangelização bíblica. Por quê? Porque uma falsa evangelização gera falsas conversões, e falsas conversões gerarão igrejas que não são saudáveis. Então, para a gente é de suma importância compreender aquilo que eu vou colocar como um dos polos do cenário da complexidade de evangelização na igreja brasileira. Esse é o primeiro polo. O fato de que, infelizmente, temos igrejas que praticam a evangelização, que vão usar esse termo, mas não o praticam da maneira correta. Primeiro polo. Um segundo polo, um segundo cenário. Igrejas bíblicas que entendem biblicamente o que é evangelização, mas, infelizmente, também negligenciam a evangelização. Irmãos individuais ou uma igreja como todo, ela entende biblicamente o que é evangelização, é uma igreja que crê no evangelho de maneira genuína, uma igreja que de fato está segundo os princípios bíblicos, mas infelizmente negligencia a evangelização. E a gente vai trabalhar isso pelo menos em 2 níveis. Tanto no nível talvez mais superficial da problemática dessa negligência, pode ser talvez porque a pessoa tem dificuldade na abordagem, porque talvez ela não sabe de maneira prática como aplicar o evangelho na realidade de tantas pessoas, ou porque infelizmente essa pessoa talvez tenha um problema mais profundo, um problema vinculado à motivação da evangelização. Então são esses 2 polos, esses 2 cenários que eu quero ter em mente, que eu vou buscar responder e clarificar e apontar nessa manhã. A importância de uma evangelização bíblica e o porquê de não negligenciarmos a evangelização, independente dos níveis que se tenham nisso. Eu peço que os irmãos agora abram a Bíblia e a gente já vai para o fundamentação e motivação bíblica. Peço que você abra a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O
Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Esse é um dos textos que com certeza aponta de maneira mais explícita a missão de Jesus, ou uma face da missão de Jesus, já que a gente compreende que a missão de Jesus em termos de redenção é muito ampla na cruz do Calvário, na ressurreição. Mas de maneira específica, o próprio Cristo testemunha de que havia uma profecia a respeito daquilo que ele faria quanto o Filho de Deus enviado, e de que naquele momento essa profecia estava se cumprindo. O Filho de Deus havia sido enviado para evangelizar os pobres, para proclamar a salvação e a libertação do Senhor. E aqui é importante considerar que esses pobres, essas pessoas cativas, não tem a ver diretamente com um aspecto material, mas espiritual. Então, esse texto, ele deixa de maneira muito explícita para nós qual era a missão de Jesus. Mas de que forma isso lança luz para a nossa evangelização? Quando observamos os evangelhos de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, compreendemos que todo o chamado de Cristo para crer nele era também um chamado de discipulado com ele. E dentre algumas coisas que significa o discipulado com Cristo, certamente o envolvimento e o compartilhamento da missão de Cristo é uma marca do discipulado cristão. Portanto, todo aquele que de fato é um seguidor de Jesus Cristo é aquele que segue também a missão de Cristo. Ele não tem uma missão própria, ele não tem uma missão individual, ele tem a missão do Cristo. Então a evangelização para nós não é um motivo de missão pessoal, mas é um motivo da missão de Cristo. Essa era a missão de Cristo. Como discípulo que segue a Cristo, que imita a Cristo, eu compartilho da missão dele. Novamente é importante considerar, compreendemos que a missão de Cristo é muito ampla, então não digo aqui compartilhar da expiação de Cristo, da morte de Cristo, ou então um pouco da ressurreição, mas exclusivamente dessa missão de Cristo. Tal como o Senhor ungiu o Filho com o Espírito, a fim de que ele proclamasse o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo nos enviou o Espírito Santo para que nós também, pelo poder do Espírito Santo, proclamemos o Evangelho e anunciemos as boas novas. Então esse é o primeiro tópico. O discipulado de Cristo estabelece para nós também a fundamentação e a motivação para a evangelização. O segundo ponto é a ordem de Cristo. E aí eu peço que você abra em Mateus, no capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. Viram? Que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é um texto muito conhecido por nós, é o texto da Grande Comissão. Certamente esse texto diz mais, muito mais apenas do que evangelização. Ele fala sobre discipulado, ele fala sobre aquilo que a igreja faz, ele fala sobre o ensino da igreja. Mas aquilo que é essencial, ou o pontapé inicial desse texto, com certeza é a evangelização e a ordem de Cristo para a evangelização. É importante considerar que no primeiro texto nós lemos a respeito da ordem do Pai para o Filho, do envio do Pai para o Filho.
E nesse texto nós nos deparamos com o Filho nos enviando, assim como o Pai nos enviou. Ana, a ordem de Cristo é suficiente para nos motivar e nos fundamentar a evangelização? Certamente, irmãos, mas eu quero trazer um olhar para vocês um pouco mais específico para aquilo que foi o modo como Cristo se relacionou com a ordem do seu Pai, com a vontade do seu Pai. Abra sua Bíblia rapidamente em João, no capítulo 4, no verso 31 ao verso 35. João, no capítulo 4, do verso 31 ao verso 35. Vou ler. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. O Pai deu uma ordem ao Filho. O Pai enviou o Filho, e o Filho compreendia que essa era a profunda vontade do seu Pai. E como ele se relaciona com a vontade do seu Pai? Isso é aquilo que é de mais prioridade para mim. Isso é aquilo que me move, isso é aquilo que me alimenta. Comida tem o sentido de nos dar a vida, a energia necessária para realizar aquilo que nós devemos fazer. O Filho explicitamente diz: a vontade do meu Pai é a minha comida e a minha bebida. No texto imediato, ou no contexto imediato a esse versículo, Jesus estava evangelizando a mulher samaritana. Explicitamente ele estava anunciando o evangelho para aquela mulher, enquanto os discípulos foram procurar comida. E quando eles voltaram, eles se perguntaram: o mestre deve estar com muita fome. Coma, mestre. E o que ele está dizendo? Eu acabei de comer. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, é proclamar o evangelho e anunciar as boas novas. Nesse sentido, irmãos, eu acredito que aquilo que nos deve motivar e nos direcionar, a ordem que Jesus Cristo nos deu, é esse mesmo tipo de relacionamento e engajamento com a vontade de Cristo. A vontade de Cristo, a ordem de Cristo para a evangelização precisa ser a nossa comida, precisa ser aquilo que nos move continuamente e incessantemente. O terceiro ponto é o amor a Cristo. Está em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 14 e 15, não vou abrir, mas eu vou citá-lo. Paulo diz que o amor por Cristo o dominava. Ele diz que tudo aquilo que ele fazia em favor de Cristo, a evangelização, o cuidado com a igreja, as missões, era porque o amor de Cristo o dominava. E como o amor de Cristo nos domina? Quando nós somos agraciados por Deus e o véu é retirado dos nossos olhos, nós podemos contemplar a grandeza da cruz de Cristo. Nós podemos contemplar o Cristo glorificado, o Cristo que morreu e ressuscitou a fim de nos dar vida e salvação. Isso para nós é motivo de apego, de profundo amor a Cristo. E não apenas por conta disso, mas quando de fato compreendemos aquilo que Cristo fez por nós, e não apenas por nós, mas por todos os eleitos de Deus, é de vontade nossa, de que todas as pessoas venham ainda nessa vida, todas as pessoas que vão ser salvas por Jesus Cristo, venham a se relacionar com Cristo, venham a desfrutar de todas as bênçãos celestiais, como está no primeiro capítulo de Efésios, daquilo que Deus nos deu em Jesus Cristo, a fim de que todos os homens, todos os povos venham glorificar o nome do Senhor e amá-lo, porque Ele é o único Deus e o único Salvador. Então nós temos pelo menos aqui 3 coisas que devem nos nortear
tanto em termos de fundamentação bíblica para a evangelização. Nós temos o discipulado de Cristo, nós temos a ordem de Cristo, temos também o amor a Cristo e aquilo que nos deve motivar. Para ser bem franca, durante o preparo desse estudo, eu fiquei muito tentado em talvez dizer o que disso era mais importante. Não, o amor a Cristo é a motivação e a fundamentação mais importante. Não, a ordem de Cristo é a motivação mais importante ou o discipulado de Cristo. Mas a verdade é que nenhuma dessas coisas estão desassociadas. Elas estão profundamente unidas. E eu não poderia dizer o que aqui é mais importante que você tenha para a fundamentação e a motivação da evangelização. Cada um desses pontos são importantes e extremamente vitais para mover o nosso coração em direção à evangelização. Amém, irmãos? O segundo ponto dessa primeira parte, nós vamos trabalhar a definição de evangelização. E por que é importante trabalharmos a definição de evangelização? Porque, como eu disse no início, existe muita confusão sobre aquilo que é evangelização. Para muitas pessoas, a evangelização pode significar um programa, pode significar trazer alguma pessoa para uma reunião de filme, ou enfim, pode significar várias coisas. Por conta disso, acredito ser importante definirmos com clareza o que é evangelização. Vitória, a evangelização pode ser talvez um pouco mais abrangente do que isso? Pode, mas aqui a gente está com a nata, talvez, a base daquilo que é uma evangelização bíblica. A definição do que é evangelização é: evangelização é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir. É claro que, dada a definição, nós precisamos considerar o significado dessas palavras na prática da evangelização, nessa definição da evangelização. Eu vou buscar fazer isso com os irmãos nesse momento. Pode passar. Ensino. O porquê é importante amarrarmos a prática e a definição da evangelização como um ensino. O homem, ele não pode tatear a salvação do Senhor. Ele não pode observar o sol que nasce e traz a glória de Deus a fim de salvá-lo. Ele não pode, por exemplo, pelo mero testemunho do seu comportamento de vida cristã, a partir daí ser alcançado pelo Evangelho para a evangelização. É necessário o uso explícito de palavras. Não foi assim que Deus fez conosco? Apesar de um dia Deus ter agido por meio de atos e não somente por meio de palavras, hoje tudo aquilo que sabemos a respeito do Evangelho, da vontade de Deus, da lei de Deus para nós é palavra, é ensino. E a nossa evangelização precisa seguir o padrão de Deus, o uso de palavras a fim de comunicar o Evangelho. Nesse sentido, aquela máxima de que pregue o Evangelho, se possível use palavras, não faz o menor sentido, porque as pessoas precisam de uma comunicação clara e explícita do Evangelho. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, precisamos comunicar o Evangelho em termos de palavras. E é claro, isso vai requerer de cada um de nós uma intencionalidade numa comunicação clara e objetiva e um ensino didático da comunicação do Evangelho. Ok? Próximo ponto. Evangelho. É importante ensinar bem o Evangelho porque há muita confusão a respeito dele no mundo. A mensagem do Evangelho responde a 4 grandes perguntas. Quem é Deus? Por que estamos nesse caos? O que Cristo fez? E como podemos voltar para Deus? Não existem perguntas mais importantes no mundo e as respostas são resumidas nesse esboço: Deus, homem, Cristo e resposta. Não é preciso se delongar aqui para que os irmãos venham a tatear e compreender que de fato há muita confusão naquilo do que é o Evangelho. Nas nossas abordagens pessoais no culto à noite, a gente consegue perceber com clareza que existem pessoas que estão anos na igreja, mas de fato não compreendem o que é o Evangelho. E isso vai requerer de nós uma intencionalidade muito grande. Por quê? Porque talvez você pode chegar para uma pessoa e dizer: você sabe o que é o Evangelho? E ela vai dizer assim: eu sei o que é o Evangelho.
E aí você perde o gancho de como trazer o Evangelho para aquela pessoa. Por isso é necessário talvez compreender que o Evangelho, ele não é apenas uma mensagem restrita e seca. O Evangelho tem aplicações na realidade de vida. O Evangelho, ele tem implicações no modo como nós olhamos para o mundo, no modo como nós olhamos para nós mesmos e no modo como nós vivemos. Por isso, quando nós falamos aqui de ensinar o Evangelho, isso não quer dizer que o irmão vai ficar preso em dizer que Deus é santo e Ele é justo, ainda que tudo isso seja muito verdadeiro, e a gente precisa deixar isso explícito na nossa evangelização, mas a abordagem do como isso vai ser proposto pode sim ter um olhar que contemple especificamente a pessoa que você está conversando e o modo como você pode levar o ensino do Evangelho a essa pessoa. Terceiro ponto. Objetivo. Por que é importante ter um objetivo no nosso ensino do Evangelho? Porque isso vai nos ajudar a comprar as brigas corretas na evangelização. Isso vai nos ajudar a nos mantermos alinhados na evangelização. A evangelização não é uma disputa de ideias. A evangelização não é sobre quem compreende ou sobre quem tem a cosmovisão mais bíblica, mais verdadeira, que mais faz sentido. Apesar de tudo isso ser verdade, a evangelização ela tem um objetivo, o objetivo de persuadir, o objetivo de convencer e trazer essa pessoa à salvação em Jesus Cristo. Por isso é muito importante que na evangelização a gente tenha uma ideia muito clara do que estamos fazendo. Não nesse livro, Evangelização, mas no livro 9 Marcas mesmo, o Mark Dever, ele trabalha de maneira muito apropriada a necessidade de entendermos que nem sempre a evangelização vai ter apologética. Às vezes a gente já fica muito preocupado de ir na evangelização com uma grande apologética para defender toda a nossa fé. Às vezes vai ser preciso, com certeza, compreendemos o tempo em que a gente vive, mas a evangelização é o ensino do Evangelho de maneira explícita, não é uma apologética em primeiro lugar, não é uma disputa de ideias em primeiro lugar, é de fato um ensino claro e objetivo do Evangelho. E é por isso que a gente precisa ter esse objetivo, para saber como falar, para não entrar em questões que talvez não fazem o menor sentido. Então, se você está buscando evangelizar uma pessoa, não faz sentido você entrar em demandas da doutrina do pé do batismo. Isso vai conseguir naquele momento diretamente trazer o Evangelho para aquela pessoa? Se o irmão tem um domínio muito grande do Evangelho e conseguir colocar o Evangelho aí, glória a Deus, mas talvez não. E aí você vai se delongar em coisas que são secundárias e que não apontam para o objetivo da evangelização. Persuadir. Considero útil a palavra persuadir, pois ela nos guarda de um erro. Persuadimos, mas não manipulamos. Persuadimos, mas não somos nós que produzimos arrependimento ou conversão. Há uma diferença fundamental, irmãos, entre persuadir uma pessoa a algo e manipular uma pessoa a algo. Nós vemos com frequência uma tendência à manipulação das emoções, à manipulação do contexto que a pessoa vive, a fim de que ela venha a ser alcançada pelo Evangelho. Isso não é persuasão. Isso não é aquilo que Paulo, por exemplo, faz quando ele está diante do Areópago e Atenas, e ele começa a trazer diversas coisas que talvez não estejam explícitas em um primeiro momento no Evangelho, mas ele traz a poesia que eles conheciam, a fim de convencer aquelas pessoas, persuadir aquelas pessoas de que o Evangelho era de fato a verdade de Deus em todos os tempos para aquelas pessoas e que elas precisavam responder ao Evangelho. Nós poderíamos ver isso, por exemplo, quando os apóstolos estão evangelizando e ao invés de talvez falar explicitamente para as pessoas de que elas seriam condenadas ao inferno porque elas não amavam a Deus, eles dizem: olha, vocês têm recebido tantas coisas boas de Deus, olha a chuva que Ele manda, olha a colheita que Ele dá. Perceba que num primeiro momento Ele está apontando para as coisas boas, e aí então Ele vai desdobrar a ingratidão, que é o pecado humano. Então, de todas as formas, nós encontramos na Escritura a prática da persuasão, que não é uma manipulação.
Persuasão é você usar de todos os argumentos bíblicos consistentes, à luz da realidade, à luz da cosmovisão bíblica, para levar uma pessoa, para convencer uma pessoa, não pela nossa própria força, mas pelo poder do Espírito Santo, ao Evangelho de Jesus Cristo e à conversão. Deixei ali algumas referências bíblicas, caso os irmãos queiram aprofundar essa compreensão. O terceiro tópico é a importância da evangelização. A evangelização não bíblica é um método de suicídio assistido da igreja. Assim, há muito em jogo ao compreendermos corretamente a evangelização. No início eu disse que uma evangelização não bíblica gera uma conversão não bíblica, ou seja, uma falsa conversão, e isso inevitavelmente vai se desdobrar também em igrejas que não são saudáveis. Como a gente pode compreender isso, por exemplo, na vida da igreja? Se no primeiro ponto é de máxima importância que a gente entenda que uma evangelização não bíblica vai levar uma pessoa a uma falsa conversão, ou seja, ela acredita que ela foi salva, mas na verdade ela está caminhando em condenação para o inferno. De outro modo, é importante a gente compreender como isso a longo prazo afeta a vida da igreja. Membresia. Se temos pessoas que não são convertidas na membresia da igreja, essas pessoas estarão impossibilitadas de vivenciar a realidade da membresia de uma igreja. Essa pessoa não vai conseguir viver uma comunhão genuína com os irmãos. Essa pessoa não vai conseguir, talvez, ser exortada e exortar os irmãos biblicamente. Essa pessoa, a longo prazo, ela não vai se submeter ao ensino das Escrituras. Ela vai gerar confusão, ela vai gerar dissensão, ela pode cometer pecado deliberado e, assim, blasfemar o nome do Senhor, sujar a igreja de Jesus Cristo no sentido público. Então a membresia ela é afetada, como o discipulado é afetado por pessoas que talvez não sejam de fato convertidas, e isso consiste na importância de uma evangelização bíblica. Essa pessoa não vai ser apta para discipular e nem tampouco será uma pessoa discipulável. Essa pessoa não vai ter o primeiro requisito para discipular pessoas, que é de fato ser genuinamente um discípulo de Cristo. Portanto, ela também não vai conseguir discipular pessoas. A longo prazo, a disciplina da igreja enfraquece. E eu não estou falando aqui no caso como, por exemplo, a gente trabalhou na aula anterior da irmã Tamires, onde ela falou que sim, podemos ter uma igreja bíblica, uma igreja saudável, que tem uma pessoa que talvez não seja convertida. Não estamos isentos dessa possibilidade. Mas a gente está trabalhando aqui isso no campo do macro, em termos de desdobramentos de quantidade de pessoas que não sejam convertidas. Muitas das igrejas, irmãos, que hoje não são saudáveis, talvez um dia já foram igrejas saudáveis. Talvez um dia já foram igrejas comprometidas com uma evangelização bíblica, com a proclamação do evangelho, seja no púlpito, seja na vida das pessoas ou em qualquer lugar. Mas ao longo do tempo se desviaram disso e todas as problemáticas que se seguem disso alcançaram a igreja. Então, por exemplo, uma vez eu já ouvi um homem dizer a seguinte frase: não dá para disciplinar as pessoas na igreja, porque senão eu vou ter que disciplinar a igreja toda. Claro, não tinham pessoas convertidas, compromissadas com o evangelho. A ideia dele é, se eu tiver que fazer a disciplina bíblica e eclesiástica, todos serão disciplinados. A disciplina é enfraquecida, ela perde a força. Quando você não consegue, pela demanda de pessoas que têm uma necessidade de disciplina, a liderança ela fica pressionada e ela recua naquilo que é marca de uma igreja saudável, que é a disciplina bíblica. E um quarto ponto, e muito importante, é que ao longo do tempo, você tem uma membresia, você tem um discipulado, você tem uma disciplina, essas pessoas logo se tornarão líderes da igreja. Essa pessoa logo serão pessoas que estarão diante de pessoas ensinando, instruindo, e não estarão ensinando e instruído pelo evangelho. Elas estarão ensinando e instruindo por qualquer outra coisa. Até pela Bíblia, talvez, ela acredite, mas não pelo Evangelho. E isso vira um círculo vicioso. Vocês conseguem visualizar esse círculo vicioso? E que talvez seja muito presente nas igrejas que nós temos visualização, que talvez nós já saímos ou que nós conhecemos.
Então, dito tudo isso nesse primeiro momento, a importância de uma evangelização bíblica é importante tanto para nós, enquanto aqueles que buscam evangelizar, é tanto importante para mover a igreja em evangelização, tanto é importante para que venhamos a ter uma definição clara do que é evangelização e não sejamos confundidos por outras definições, tanto quanto para que a igreja, de fato, seja uma igreja continuamente saudável, bíblica e vivencie todas as realidades do que é uma igreja, do que faz uma igreja e qual é a missão da igreja, ok? Os irmãos têm alguma pergunta a respeito desses 3 pontos que foram abordados nessa primeira parte? Ou tem alguma consideração, algum comentário a fazer?